Continuando com o estudo do livro de Mateus, hoje vou meditar no capítulo 3. Hoje vamos falar sobre o ministério de João Batista. Esse capítulo 3 ele é um divisor de águas na história da redenção. Por quê? Porque após 400 anos de silêncio profético, João Batista surge no deserto, ecoando a mensagem urgente de preparação para o reino dos céus. Sua pregação, ela confronta, desperta e aponta diretamente para Jesus Cristo. E este capítulo 3, ele começa dizendo assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi filho de Isabel com Zacarias. E já nos evangelhos, nos profetas anteriores, que eles profetizavam a vinda de Jesus, João Batista também foi profetizado. Lá em Malaquias 4, o povo passou 400 anos, viveu 400 anos sem um profeta. Aí a promessa final era: Deus enviaria um mensageiro com uma missão de preparar o caminho para o Senhor. Está lá em Malaquias 3:1. E esse mensageiro, que no caso seria João Batista, ele surgiria com o espírito e o poder de Elias, que está lá em Lucas 1:17. Ou seja, João Batista aparece no deserto da Judéia, que era uma região árida, afastada das cidades, e ele começa mandando o povo a se arrepender. Ou seja, a pregação de João Batista era de arrependimento, porque o termo arrependimento, ela leva ela tem um significado muito grande, ela carrega um peso teológico muito grande, profundo. O que significa arrependimento? Porque o arrependimento vai além da tristeza pelo pecado, ele exige mudança de mente, de coração e de direção. O que João Batista estava dizendo para o povo é que o povo tinha que se arrepender e mudar de direção, mudar de rota. Ou seja, mudar a mente. É assim que Jesus diz para nós também hoje, né? Quando ele pede para que uma pessoa se arrependa e mude a rota de sua vida, ele está pedindo para que a pessoa se arrependa de todos os seus pecados e procure mudar a rota de sua vida, a viver uma vida agora voltada para as coisas de Deus. Porque muitas pessoas acham, muitas vezes a pessoa se arrepende de um pecado, mas depois surge outro pecado e continua pecando. Ela não se volta para Deus, porque somente o Espírito Santo vai ajudar uma pessoa a mudar a sua mente de atitude, a mudar a sua rota de vida, mudar a sua atitude em direção aos pecados do mundo, porque nós estamos constantemente sendo vítimas de pecado, ou seja, o inimigo das nossas almas está constantemente nos tentando levar-nos ao pecado. Então nós temos que estarmos arraigadas em Jesus para que nós possamos mostrar frutos de arrependimento, porque é aqui que João Batista vai dizer para aqueles religiosos daquela época. Diz assim, João Batista diz no versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, ele já via a vinda de Jesus, né? E hoje Jesus já veio para nós. E hoje nós estamos constantemente alertando as pessoas. Arrependei-vos e se voltem para Ele, para Jesus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No versículo 4 diz, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, o modo de viver de João reforçava
a mensagem que ele pregava. Ele era uma pessoa desprendida de tudo, né? Ele vestia roupas de melos de camelo, usava cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Por quê? Porque aquele estilo, né, austero remetia ao profeta Elias e protestava contra a ostentação e a superficialidade dos líderes religiosos daquela época. Então João, ele queria mostrar que para pregar a palavra de Deus, que para pregar o evangelho de Jesus, não necessitava de ostentação. Ali ele estava confrontando aqueles homens, aqueles religiosos daquela época. E o impacto da sua pregação era enorme. As pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, das regiões ao redor do Jordão, vinham até ele e acreditavam no que ele estava falando. E aí confessavam seus pecados, ali eram batizadas, porque João representava o cumprimento da promessa de Jesus. E é isso que nós hoje também devemos pregar o evangelho de maneira simples, para que as pessoas entendam o evangelho de Jesus. João, ele confrontou os fariseus, né? No versículo 5 diz assim: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham até ele, vinham ao batismo, ou seja, aqueles religiosos, João via que eles vinham e queriam serem batizados por João. Mas só que eles vinham, mas não tinham a noção do que era arrependimento. Aí João diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? No versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temo por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então João estava dizendo para aqueles homens que eles vinham como religiosos. Eles vinham querendo serem batizados, mas não tinham tido uma mudança na vida deles. Eles queriam ser batizados, mas eles não tinham se arrependido, não mudavam o comportamento deles. Por isso que João chama eles de raça de víboras. Ele os chama de raça de víboras porque sabia que eles não estavam ali por arrependimento verdadeiro, mas por uma autoproteção, por uma hipocrisia, por uma religiosidade. E assim também é hoje. Muitas pessoas estão nas religiões, estão nas igrejas, estão indo aos cultos, às missas, estão dizendo que são de Jesus, mas não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Continuam do mesmo jeito. E Jesus, ele quer que as pessoas tenham uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança da mentalidade, de deixar o pecado, de deixar as coisas que não agradam a Deus e se voltarem para Jesus. É isso que Deus quer. É uma mudança de vida. João aqui, ele exigia deles frutos que mostrassem arrependimento genuíno. Não bastava confiar na descendência de Abraão. Eles diziam: eu sou descendente do meu pai, eu tenho por pai o pai Abraão. Da mesma forma são nos dias de hoje. Muitos dizem que creem em Deus, creem em Jesus, vão estar nas igrejas, mas não estão verdadeiramente arrependidos de seus pecados. Não seguem verdadeiramente a Jesus. E Jesus, ele quer que as pessoas que sigam a ele estejam verdadeiramente arrependidos de seus pecados e estejam obedecendo a ele. Porque senão a pessoa se torna um religioso, né? É necessário um arrependimento autêntico, evidenciando assim uma vida transformada,
E ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores. João estava dizendo que o juízo era iminente, o tempo da decisão havia chegado, ou seja, e é hoje também. Se uma pessoa não se converte, não se arrepende, não entra no reino dos céus, aqui nessa terra, não encontra a salvação ainda aqui em vida, depois que a pessoa morre, é tarde demais, já está no juízo, já está condenada. E ele continua no versículo 11, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, João aqui, ele está falando sobre o batismo, né? E ele fala do batismo de Jesus, que o batismo, se o batismo de João era de arrependimento, imagina o batismo por Jesus, né? Jesus iria batizar com fogo, então que significa dizer que era a vinda do Espírito Santo, né? Então a pessoa, quando ela se converte, ela recebe o Espírito Santo nela, né? Assim como que Jesus ele foi batizado e saiu das águas, nós vamos ver aqui o batismo de Jesus, no versículo 13 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, assim que Jesus foi batizado e saiu daquela água, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz disse do céu, foi ouvida: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. E isso é um momento muito lindo, né? Que a gente vê que o filho é batizado, o Espírito desce, e o pai declara publicamente, todos ouviram ali, o seu prazer no filho, e ele dizendo, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E isso marca o início oficial do ministério de Jesus, que aponta para uma ação plena do Espírito, né? Isso também foi profetizado lá em Isaías 61. E o primeiro grande cumprimento lá de Isaías, né, quando ele fala voz do que clama no deserto, ele está se referindo a João Batista, são profecias que tudo aquilo que Isaías profetizou estava se cumprindo. Então, o capítulo 3 de Mateus, ele ensina que Deus exige um arrependimento real na vida de uma pessoa. Não um arrependimento superficial, mas um arrependimento real, verdadeiro, genuíno, vindo do coração, né? Ou seja, o reino dos céus, ele exige mudança de vida. Porque a postura de João aqui desafiava as pessoas daquela época a viverem com coragem. Coragem de quê? De deixar o pecado e seguir a Jesus, seguir os ensinamentos do Evangelho. Ele confrontou líderes religiosos. Aqueles líderes religiosos pregavam a Torá, pregavam o Evangelho, e ele confrontou eles, dizendo que eles estavam ali, mas eles não tinham nascido de novo, eles não tinham se arrependido, ou seja, eles estavam ali queriam serem batizados, mas não tinham tido uma mudança da sua mente, da sua postura de vida, da sua rota de vida, né? E João não teve medo, ele pregou a verdade para eles sem medo, né? Muitas vezes a gente tem medo de desagradar as pessoas quando a gente fala em pecado,
né? Mas nós temos que estarmos dispostos a anunciar o evangelho com sinceridade para todas as pessoas. Mesmo que o evangelho possa confrontar as pessoas, porque é a palavra de Deus que vai confrontar a pessoa, não sou eu, mas é a palavra de Deus. O batismo de Jesus também nos ensina sobre humildade, porque ele, sendo filho de Deus, ele foi se submeter a ser batizado por João. Ele não precisava, mas ele fez isso por amor a nós, né? Se Deus ele tinha prazer no Filho, então da mesma forma Deus ele tem prazer em nós, né? Quando nós nos arrependemos e fazemos do Senhor Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador e vamos procurar nos batizar, porque o batismo é deixar na água todo o seu passado, e quando você se levanta da água é como para uma nova vida, para uma vida com Jesus. Então nós temos que pedir a Deus, né? Se você já se arrependeu dos seus pecados e ainda não se batizou, que você ore a Deus e peça a Deus para que você seja batizada pelo Espírito Santo e batizado nas águas, para mostrar a Deus e ao mundo que você agora é nascido das águas, nascido para uma nova vida, né? E Deus, ele chama cada um de nós e ele cumpre as suas promessas na nossa vida, e ele nos chama para viver uma vida de arrependimento, de fé, e para que nós possamos dar frutos verdadeiros, frutos de arrependimento. É isso que está escrito aqui na palavra no capítulo 3 do livro de Mateus. Amém?